Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre a literatura. Após a gente ter postado a 11ª aula, onde a gente trabalhou o Barroco ainda, Barroco e Rococó, faltam 2 aulas para a gente terminar esse trajeto, por assim dizer. A 12ª aula será sobre o Barroco de Gregório de Matos e depois a 13ª, Padre Vieira. Mas antes da gente passar esse conteúdo, eu achei útil e conveniente que a gente tenha essa aula de introdução para que 2 termos importantes, que são muito usados por esses escritores, né, no caso, se utilizam. Bom, então tem mais uma profundidade, mais uma característica da poesia, principalmente barroca. Não que seja exclusivo de Padre Vieira ou de Gregório de Matos, mas são bases do barroco desses autores. Bom, então essa é a preparação para que a gente possa assistir as 2 aulas posteriores, ok? Então, a gente vai começar pelo aspectos cultistas e conceptistas, né? Essas 2 palavras que geraram certa dúvida e podem gerar certa dúvida nesse percorrer, né, do estudo literário. Então a gente vai entender primeiro o que é uma poesia que se utiliza do cultismo, por exemplo, um texto, né? O que é um texto literário ou uma poesia literária que se baseia, né, em conceptismo, ok? Então a gente vai ver a definição e um conceito. Será uma aula bem rápida, tá? Essa aula, mas antes de mais nada, pessoal, curta, compartilhe, marque o sininho das notificações para que pessoas possam estar sendo alcançadas por esse conteúdo, ok? Então, vamos lá. A poesia, né, as poesias conceptistas e cultistas são estilos literários que se desenvolveram principalmente durante o período do Barroco, tá? Mas não é exclusivo do Barroco. Então, no Barroco, né, entre os séculos 16 e 17. E refletem maneiras diferentes de abordar temas, como a fé, a morte, o amor, o conflito entre o corpo e a alma. Então, são maneiras de abordar o tema que a poesia vai estar exibindo, tá, gente? Então, a gente tem os 2, Gregório de Matos e Antônio Vieira, né, o Padre Vieira, que serão as aulas posteriores. Então, antes da gente começar a abordar esse barroco, que serão as aulas 12 e 13, respectivamente, vamos introduzir um pouco desse conceito, tá? Qual conceito? Cultismo e conceptismo. Às vezes a gente tem uma certa imagem, né, do que é um conceito, mas não é geralmente a palavra que está no dicionário, ok? Ele tem uma profundidade um pouco diferente dentro do contexto da literatura. Então, de modo bastante resumido, a poesia conceptista, ela valoriza o conteúdo. Então, ela trabalha na agudeza do pensamento. A linguagem é mais lógica, mais argumentativa e racional. O objetivo é convencer ou provar, através de reflexão, de analogia, de jogo de ideia, de conceitos, que o seu texto é válido, ok? Então, quais as características da poesia conceptista? Ou de um texto, tá, gente? Pode ser um texto literário também. O uso da lógica e argumentação, ideias engenhosas e paradoxos, clareza relativa comparada ao cultismo, então não é tão... O cultismo é um pouco mais aberto, né? mais claro. E
a poesia conceptista tem forte influência na retórica. Lembrando que na Idade Média se estudava muito através do trivium, que são escolas, né, métodos de ensino altamente eficazes no que diz respeito à retórica, à gramática e à música, por assim dizer. Tá? A gente vai chegar no momento que eu vou introduzir para vocês, né, mostrar para vocês como que o trivium ele abordava o ensino na época da Idade Média. Okay? Então, nesse pequeno exemplo que fala da poesia conceptista de Gregório de Matos, a gente vai ler: é vaidade, enfim, tão vaidosa, que da própria vaidade se apregoa, e o homem, que o seu modo se renova, morre 1000 vezes e ainda se não doa. Então, nesse pequeno fragmento de Gregório de Matos, né, ele está falando sobre a vaidade e mostra características, uso de lógica, ideias engenhosas, uma clareza relativa e uma forte influência retórica. É a vaidade, enfim, tão vaidosa, que da própria vaidade se apregoa, e o homem, que a seu modo se renova, morre 1000 vezes e ainda não doa. Ok? Agora a gente vai ver um trabalho da poesia cultista, né? Então, a poesia cultista, o cultismo, valoriza a forma, o brilho das palavras, o jogo da linguagem. Então, a artimanha, né? A linguagem é ornamentada, cheia de metáforas, hipérboles, antíteses e trocadilhos. Então, é um jogo paradoxal assim dentro do próprio barroco. Então, o trocadilho é bem usado no barroco. Quais as características da poesia cultista? Riqueza formal e sonora, então inclui o som, né, o modo de falar, a entonação de voz, por assim dizer, imagens rebuscadas, metáforas complexas para chamar a atenção, porque a pessoa que ouve algo de uma poesia cultista, de um texto cultista, ele para pensar sobre o que a pessoa quer dizer com aquilo. Então é mais difícil de ser entendido pela obscuridade proposital, porque não é para todo mundo que esse texto é gerado, é para provocar alguém, para tirar da zona do conforto. E tem um exemplo também, né, de Gregório de Matos, que a gente vai ver na aula dele, na aula 12, anjo no nome, angélica na cara. Isto é flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente. Em quem, senão em nós, se uniformará? Então esse texto é um texto cultista. Ele tem um jogo de palavras, uma linguagem assim, meio obscura, né? Metafórica, que traz assim, você tem que ler de novo, até entender o que ele está propondo nesse texto. Então, de modo resumido, a gente tem que o conceptismo é um jogo de ideias, então está envolvido a mente, ok? E o cultismo é o jogo de palavras, tá bom? Mas vou dar mais um exemplo de cada um deles para a gente encerrar essa aula bem rápido. Então a gente criou aqui na sala de aula uma poesia cultista que trabalha esse jogo de palavras, som e imagem. Então esse texto é esse pequeno fragmento, né, de poesia criado pela gente mesmo aqui do curso. Labirinto de seda. Em teus olhos vejo estrelas em vertigem, rubis dançando em lágrimas de prata. Teu suspiro é perfume em neblina, que no ar como harpa se desata. Boca de fogo em rosa encarnado, beijo que arde mas não queima. És miragem, deusa velada, que em sonho beija e depois teima.
Então aqui temos uma linguagem que é toda sensorial, tá? Se você perceber, ele usa os sentidos do corpo humano, ela é cheia de metáforas, ela tem um ritmo, uma musicalidade, você pode parar e ler em voz alta. E esse texto, ele é um jogo de palavras, ele não está fazendo nenhuma alegoria, não está tentando provar nada de modo lógico, de modo eloquente, como usava os textos, né, de Padre Vieira, que você vai ver mais para frente. Então, mais um texto, né, que a gente criou, de uma poesia conceptista. Então é jogo de ideias do raciocínio. Tá? Então ele vai tentar provar para você através de uma alegoria, através do exemplo, através da Bíblia, através da ciência, não sei. Algo que prove o seu texto. Então, poesia conceptista, uma contradição do amor. Amar é desejar o que se teme, é buscar no outro a própria dor, é morrer sorrindo em pleno ardor, é viver sofrendo quando se teme, é ver no erro um certo valor. E na perda o ganho se extreme. Amor é contradição que nos consome. Nome sem forma, forma sem nome. Olha só que belo texto, né? Tenta provar para você, através da sua experiência, que o amor são, né, essas metáforas. Tá? O amor é buscar no outro a própria dor e assim por diante. Então aqui o foco é na ideia paradoxal do amor. Prazer em dor ao mesmo tempo. É a forma mais sóbria, racional e reflexiva, porque você vive, né, já viveu, já amou alguém na vida, então você sabe que é assim, ou pelo menos você estudou, por exemplo, aquela canção de Camões, né? O amor é ferida que dói, não se sente, o amor entende? Então você conhece através de exemplos que verdadeiro é esse texto. Então eu acho que nós estamos prontos, a partir desse momento que a gente estudou a poesia cultista e a poesia conceptista, a analisar alguns textos desses grandes feras. Gregório de Matos, o fundador da literatura brasileira, totalmente barroco, irreverente. Antônio Vieira, o padre que escrevia, né, de modo tão eloquente, né, usando esses conceitos que a gente aprendeu agora, para provar na Bíblia que a escravidão dos índios está errada, por exemplo, a combater as próprias ideias da igreja, até no momento que ele foi pego pela Inquisição para ser executado, mas ele teve o perdão do Papa. A gente vai ver a história dele mais para frente. Então, espero que vocês tenham gostado dessa mini aula introdutória às aulas 12 e 13. Pessoal, curtam, compartilhem. Muito obrigado.